Fala pessoal, tudo bem? Muito bom dia, muito boa tarde ou até muito boa noite, depende do horário que você está vendo esse conteúdo, né? Estamos aqui no Guaíba Regeneration Summit, o primeiro summit aqui de Guaíba, né? Falando sobre tecnologia e inovação. E dentro desse espaço, dentro desse evento, estamos fazendo aqui mais um episódio do nosso Pode Empreender. Eu estou com duas pessoas muito especiais aqui, muito importantes. Nós vamos tratar sobre uma pauta também muito importante. E eu vou apresentar eles antes de nós propriamente entrarmos no assunto, né, gente? Eu estou com a Lisandra aqui. A Lisandra Farias os dois têm um extenso currículo, eu vou falar um pouquinho aqui. A Lisandra Farias é psicóloga clínica, é perita judicial e implementadora da NR1 no trabalho, trazendo um olhar humano e técnico sobre os impactos emocionais no ambiente corporativo, né? E também estou aqui com o Ricardo Borges, que é advogado trabalhista, especialista em direito do trabalho, para empresas e que vai nos ajudar a entender os riscos e as responsabilidades do ponto de vista jurídico. E em pauta hoje, é claro, a queridinha do momento, a novidade. A novidade do momento, que é a NR1. Muito boa tarde. Boa tarde. Alisson, primeiro, antes da gente começar, se tu me permite, eu queria agradecer a tua disponibilidade da Prefeitura de Guaíba. O evento está sensacional, maravilhoso. Para quem não veio ainda, eu convido, venham, porque está imperdível. Verdade. E aí, Lisandro, o que tu conta? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer a Alisson, Prefeitura, Primeira-Dama, Prefeito. Essa é uma oportunidade ímpar, né? Porque a NR1, a partir de 26 de maio deste ano, nós temos aí um marco, porque ela está fazendo parte, né? Ela vai ser obrigatória dentro do PGR e saúde mental é algo primordial diariamente. É isso aí, gente. De antemão, nós que agradecemos vocês, né, pela disponibilidade de estar junto, em parceria conosco, já no stand, juntamente com o Guaíba Empreende, juntamente também com a Rede Empreendedora da Primeira-Dama. Trago aqui o abraço dela. Se possível, chegará ainda e participar conosco, né? Mas, como você sabe, a agenda é extensa. E a pauta de hoje é essa aí. A minha pergunta agora, e eu me dirijo a quem está nos assistindo, é o seguinte: sejam grandes empresários, sejam pequenos empresários, micro, médio, preste muita atenção, porque essa pauta está em voga, está em alta, e muita gente não está prestando atenção no que está acontecendo, né, gente? Exato. Então eu queria acho que podemos começar com a Lisandra. Lisandra, contextualiza para nós, de forma geral, o que é a NR1, a quem se aplica, somente a grandes empresas, somente a pequenas empresas? Conta um pouquinho para nós. A NR1, ela é a mãe das NRs, né? Porque ela trata da saúde mental no ambiente de trabalho. Então, aqui a gente não está falando, a preocupação não é somente o indivíduo, é o ambiente, né? Que é feito de diversos indivíduos, diversas realidades. E nós temos aí a obrigatoriedade de todas as empresas, né? O Ricardo vai falar mais assim especificamente, mas o empregador tem que se adequar a partir aí de 26 de maio, e isso não é como sempre, né, se pensou de um benefício. Agora a saúde mental é uma responsabilidade legal. Então, isso é diário para nós evitarmos, né? É um trabalho de prevenção e promoção antes que o adoecimento se instaure naquele ambiente e que a gente tem aí, né, diversas implicações jurídicas, né, emocionais, afastamentos, enfim. Exatamente, interessante, Ricardo. Eu acho que queria que tu complementasse a fala, mas falasse um pouco desses impactos na prática que acontece. E também, eu sei que mesmo, e aí tu me corrija se eu estiver errado, mas mesmo antes dessa data, corte, desse marco, nós já temos impactos e jurisprudência que já decide a favor de... Já. Na realidade, Alisson, qual é a grande situação que a gente vê com a NR1, tá? Norma regulamentadora número 1. É a obrigação, porque antes da vigência da norma, há uma obrigação de prevenir. Após a norma, será uma obrigação, será obrigacional. As empresas terão a obrigação de prevenir, de gerir e identificar todos os riscos psicossociais. Por que eu já recebi essa pergunta, inclusive em redes sociais, né? Mas por que desta norma? Qual o objetivo? Hoje tramita na Justiça do Trabalho do nosso país centenas de demandas versando sobre riscos psicossociais dentro das empresas. Empregadores que estão pleiteando
dano moral por assédio moral, por metas excessivas, enfim, depressão, ansiedade. E a norma vem nesse sentido, de tentar, de alguma forma, coibir esses excessos do empregador. Porque a bem da verdade é assim, né, Alisson? Vivemos numa sociedade, vamos lá, doente. Né? A gente sabe que riscos psicossociais eles estão na sociedade de uma forma geral. E o que a norma traz? Ela traz essa vigência para dentro do ambiente de trabalho, para de alguma forma tentar regulamentar isso e trazer, olha, precisamos brecar isso. O trabalhador precisa estar saudável para produzir, né? Porque assim, quem é que consegue produzir, né, Alisson, estando depressivo? Exatamente. E às vezes tem essa assim, mas eu vou ter que gastar com isso. O empresário tem muito essa fala, e eu trabalho muito com muitas empresas. Não é gasto, é investimento. Entende? Então assim, ninguém produz tendo crise de ansiedade. Porque se ele precisar até ir para um tribunal, certamente vai gastar muito mais. Tu tá entendendo? E aí depois eu vou chegar nessa fala ainda da Justiça do Trabalho propriamente dita. A gente está tratando assim. E outras perguntas que eu já recebi. Mas, Ricardo, eu tenho só um empregado. Eu tenho 2. Se adeque. 3. Eu tenho um rapaz que trabalha comigo lá numa bancada e outro aqui no cargo. Terá que se adequar. E pergunto para vocês assim, ó, porque nós estamos numa era onde as doenças da mente, vou chamar dessa forma, uma forma mais ampla, elas estão em alta. Muitas pessoas também conhecemos casos, já ouvimos falar de casos, notícias e tudo mais, até se utilizam dessa narrativa muitas vezes para tentar ganhar algum benefício. Porque eu entendo que a empresa vai precisar se adequar, isso não tem volta. Mas como que a empresa também vai conseguir se resguardar nesse sentido? Porque daqui a pouco alguém diz, eu estou com tal coisa, Sim. sabe? Nesse sentido, o que a gente... Algo, assim, ó, muito importante. Essa tua pergunta, assim, é maravilhosa, porque não diz, no Ministério do Trabalho e Emprego, não tem específico o profissional exato para fazer a avaliação, né? Para fazer o diagnóstico da RPS e os planos contínuos, né, de saúde mental. Mas o que diz, né? Inclusive agora teve uma atualização do manual e isso está muito claro, assim, evidenciado em letras garrafais. Tem que ser, né, para avaliar riscos psicossociais, precisa ser alguém técnico, preparado, técnico específico. Né? Então, assim, ele tem que entender o que ele está fazendo, né? Então, assim, claro que nos planos, né, que nós fazemos de ação, o objetivo vai ser dentro daquilo que foi avaliado, né, de acordo com o olhar para cada empresa. Mas tem que ter um profissional que entenda e que saiba por quê. Qualquer atividade, promoção ou prevenção, algo errado, né? Alguma atuação errada, tu destrói, né, um ser, tu destrói uma empresa. Né? Então, isso é muito importante. Né? A equipe ou o profissional, e claro, por isso que é importante o que entende da parte de lei, enfim, e eu vejo muito também, assim, como perita judicial, Alisson, nas avaliações que eu faço para a vara da família, né, criminal também, muitos, e no meu consultório, muitos nos procuram em função de doenças laborais. Claro. Então, situações que não foram tratadas, que não tem um plano contínuo e tem esses dois lados, né? Claro. Então, assim, isso tudo a gente consegue identificar na avaliação do diagnóstico, nos planos, a gente já vai saber se aquele resultado, né, o que é individual e o que é coletivo. Claro. Deixa eu fazer uma pergunta. Na prática agora, para a empresa, primeiro para o empregador, na prática, o que vai mudar? O que muda, assim, de fato, para a empresa? Os principais pontos, pelo menos. Um dos pontos foi aquilo que eu mencionei. Nós temos uma obrigação. Ele não tem mais a faculdade. Assim como o empregador tem várias obrigações de recolher FGTS, enfim, diversas obrigações, esta é mais uma. E aí eu volto de novo naquela fala sobre mas eu vou ter que gastar com isso. É um investimento. E a bem da verdade, é como eu te disse, funcionários saudáveis produzem mais. Né? O próprio ambiente saudável,
ele tende a produzir mais, as pessoas são mais proativas. Isso não sou eu que digo, né? Isso existem estudos, e a Lisandra sabe melhor do que eu disso. Existem estudos confirmando essa... Então, assim, eu acho um dos maiores consequências, né? O que muda é a obrigação. Eu não posso mais... Claro, eu sempre digo, poder pode, não deve, né? Poder pode. Mas assim, mas e se eu não quiser? Ok, eu não quero me adaptar a... Ok, aí o gasto é maior. O gasto é maior. Por quê? Uma coisa é fato. E eu já tenho essa notícia, é uma notícia que eu trago. O Ministério do Trabalho vai bater muito forte nisso. Eles vão fiscalizar as empresas fortemente. E por óbvio que vai haver denúncias também, até porque hoje, num mundo corporativo, num mundo de informações, todo mundo sabe o que está contido numa ANR, inclusive os empregados, todo mundo sabe disso, né? Então, denúncias vão haver. E o que prevê a norma? Multas muito pesadas, Alisson, que vão até R$180 mil. Ou seja, eu posso optar em não seguir os protocolos da NR1, ser, daqui a pouco, penalizado por uma multa, vamos dizer, talvez que não seja nesse patamar, mas que seja um valor de 100 mil, 50 mil, para o empresário, eu acredito que seja um valor bem significativo, né? Então, assim, tu investir nisso, eu não estou nem falando de condenação de justiça do trabalho. Estou falando nem de impacto jurídico. Não, eu não falei disso ainda, tá? Eu estou falando só de impacto administrativo. E aí a gente pensa, será que vale a pena? E mesmo assim ele vai ter que se adequar. Vai ter que se adequar. A multa. Exatamente. Então, assim, sei lá, tu tem uma situação muito... que é isso que eu digo, para mim o muda é isso. Tu sai de um dever de prevenção para um dever de obrigação, entende? Isso é bem significativo. E o que você diria? Porque assim, ó, ao mesmo tempo que nós temos muitas empresas que estão sabendo e não estão se movimentando, mas eu também vejo, pelas conversas, eu converso com bastante empresas, empreendedores, empresários, que muitos nem estão ligados. Esse é o pior, esse é o que preocupa, né? Exato. Dentro desse contexto, o que você sugere? Alguém que está nos assistindo aqui que nem sabia como é que eles podem procurar, né? A gente tem as nossas redes sociais, minha e da Lisandra, a gente está tratando disso com frequência, tanto eu quanto a Lisandra. E, enfim, se quiserem entrar em contato através das redes sociais, a gente consegue ali atender e receber e confirmar. Mas, já assim, temos empresas que já nos procuraram. Que já estamos alinhando. Ricardo, eu gostaria de fazer uma reunião, né, Lisandra? A gente já tem isso, sobre tal situação. Como é que funciona? A gente vai à empresa, a gente atende, enfim, faz toda essa situação de esclarecimento, porque, como tu diz, não saber é muito complicado hoje no mundo, né? Então, assim, ter a informação, e a gente tem essas informações de que isso caminha para o dia 26 de maio de uma forma rápida, e em breve isso vai estar em vigor, é importante, né? Menos de 90 dias. E assim, né, Alisson, aí muitos preocupados, desesperados na internet, tem diversos anúncios, né, ofertas de programas que... Não, esse programa aqui, valores absurdos, por 3 de 37, tu consegue, ele te lança até o relatório. Ok, mas o que é o DRPS? O diagnóstico que nós realizamos, existe um relatório que sai a partir, a gente faz questionários, todos, né, com os 13 riscos que o MTE exige que seja avaliado, né, averiguado. Só que não é só, e por isso a importância e necessidade de uma pessoa técnica, né, específica, preparada, porque tu vai fazer análise quantitativa e qualitativa do resultado, para tu elaborar esse relatório e a partir dele fazer, né, os planos de 1 ano, os planos de promoção de saúde. Show. Deixa eu trazer dois ganchos aqui, eu acho, para a gente se dirigir mais para o final, mas queria que tu comentasse mais especificamente, cara, já desse algumas pinceladas mais dos impactos jurídicos, né? Sim. E também, Lisandra, acho que tu pode me dizer depois, assim, agora pro empregado, né? Porque sempre houve aquela questão, só querem saber da minha produção. Agora não, agora o discurso muda. Não, agora o discurso muda. Agora a empresa cuida de ti de uma forma mais completa, vamos dizer assim. É uma obrigação. É uma obrigação. Então, vamos para os impactos jurídicos e aí a gente entra para falar um pouco pro empregado. Tá bem. Assim, impacto jurídico, tá? Hoje, atualmente, como eu te falei, já há diversas demandas trabalhistas tramitando na Justiça do Trabalho, versando sobre isso, tá? E assim, o que eu vou te dizer aqui como eu digo, é uma informação. Existem condenações hoje por assédio de R$300 mil.
valores bem significativos. Para que a NR1 entra nisso? Ela vai servir como uma forma de escudo, de defesa para a empresa, porque se eu cumpro com a NR1 e se eu cumpro com os protocolos, com todas essa procedimento que a Lisandra disse, eu posso usar isso dentro da reclamatória. Olha só, eu estou cumprindo, a minha parte está sendo feita. Bom, se o empregado ainda mantém, vamos pesquisar isso, vamos ver de onde vem isso. Será que não vem da residência, não vem de problemas particulares ou vem da empresa? Então, eu tendo esse protocolo, esses documentos, inclusive toda essa equipe, com advogado, com psicólogo, pode atuar dentro do processo e dizer, aqui nós observamos a NR1, aqui nós estamos de acordo com a lei. Eu digo, claro, depende de cada caso, né? Todo esse rol de documentos, ele pode ser juntado e deve ser juntado com uma eventual defesa e dizer assim, aqui nós atendemos o nosso empregado. Ele tem isso. Mas se mesmo assim, bom, aí vamos pesquisar. Até porque vai ser feita uma perícia também, né, Alisson, nesse sentido de apurar. Tu falou sobre assim, mas e se ele só está dizendo... Porque tudo é diagnóstico, Alisson, não sabe nada do que é. Ninguém vai dizer assim, ele está com depressão. Vamos diagnosticar. A técnica, vamos entender e por quê. Então, assim, o impacto na justiça do trabalho é esse. São documentos que serão utilizados em reclamatórias como forma de defesa e que pode ser trabalhado até no sentido de isentar a empresa de algum tipo de responsabilidade. Excelente. Elisandra, ou quiser complementar a partir dele, mas queria te dirigir aquela pergunta agora. Conta pro empregado aí, que tinha sempre aquela questão, não cuidavam de mim, só queriam a minha produção aqui. Muda bastante agora, né, nesse sentido. Sim, agora a saúde mental, ela não é só um benefício, é um cuidado. Então, ela é uma responsabilidade legal, mas quando a gente faz o diagnóstico, né, isso a gente deixa muito claro nas reuniões com a empresa, de que toda a equipe vai ser acompanhada. Então, assim, eu faço o diagnóstico, o resultado que eu tive com toda a análise de cada caso, porque o que os empregadores estão também preocupados. Alguns já sabem que é feito um questionário e que ali tem toda a questão também do anonimato, tá, Alisson? Não pode colocar o nome do funcionário, eu coloco ali o setor. E aí eu sei, né, eu sou o dono da empresa, eu sei que naquele setor, no financeiro eu tenho 3 pessoas. E aí é feito toda uma conversa também com gestores, com os funcionários, de que o objetivo não é prejudicar, né, e sim o bem-estar de todo, do todo. Então, por isso que na avaliação qualitativa, eu consigo identificar se aquilo é real, aquela resposta, se eu perceber que tem alguma questão ali que não está encaixando com todo o resto, né, porque tem um momento de escuta, um por um. Então, assim, eu vou chamar no particular aquele funcionário e eu vou fazer o meu laudo a partir de toda essa avaliação. E não só de números, né, de acordo com a resposta que eles deram. Então, é algo que a gente vai prevenir, eles vão ter um olhar diferenciado. Técnico, né? Técnico. Eu acho que essa é a grande palavra, né, Lisandra? É um exame técnico. Não é uma aventura, não é achar as coisas, né? É um exame técnico, que é isso que ela faz. Né? Ele vai ser visto como um indivíduo único e não como um número. Né? E o que hoje é normal no dia a dia, na prática, se configura um risco. Então, nós vamos identificar, né, aquele funcionário que não tem o reconhecimento, os assédios, pressão, conflitos interpessoais, né, e que muitas vezes, de onde gerou isso, como é que a gente vai trabalhar, e a partir disso a gente vai todos os meses, por um ano, né, fazer programas de prevenção, programas de implementação de saúde mental, momento de escuta, sempre vai ter uma avaliação e um novo diagnóstico, então para a gente poder averiguar, olha só, aqui estava grávida nesse setor, e é bem assim que sai no laudo, né? Leve, moderado, grave, então tem todo um gráfico, a gente senta, tem oficinas para os líderes, então assim, tem um momento que não é só com os empregados, né? Com o pessoal da gestão também. Então, é algo que vai melhorar, a gente vai tornar aquele ambiente o mais saudável possível. Por isso que, por exemplo, na parte psicológica, eu também não sou obrigada a utilizar testes psicológicos, avaliações para um diagnóstico, mas eu tenho que fazer um trabalho de excelência. Então, para isso,
como eu utilizo isso já na minha prática diária, né, clínica, é lógico que eu vou fazer toda essa utilização com devolução, né, enfim, acompanhamento, programas com toda a equipe, né? Sim. Então todos têm a ganhar com isso e não perder. É isso aí, gente. Quero de imediato agradecer ao Ricardo, a Lisandra, porque conseguiram elucidar esse assunto que muitos pelo menos consideram um pouco, né? Não um pouco, mas traz à muito luz, assunto, porque né? Claro. muita gente não sabia, não estava ligado. Exato. E você, empresário, agora que está sabendo, por favor, né? Vamos lá. Não pode dizer depois que não foi avisado. Procure-nos, entre em contato. De novo, qual é o Instagram lá para nós? É @advricardoborges. @advricardoborges. Liz_psico. @Liz_psico no Instagram, né? Nós vamos ter o prazer de atender, de conversar. A gente trabalha com isso há muito tempo. Eu sou advogado trabalhista há mais de 25 anos. A Lisandra também atua há muito tempo. Então, assim, 15 a gente anos. tem um know-how grande, a Show. gente tem uma experiência grande e estamos à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado, Deus Alisson, obrigado de abençoe, novo. obrigado, até uma próxima oportunidade. Muito Obrigado. obrigado Pela parceria. Muito E obrigado. você, fique ligado aí no nosso Pode Empreender. Nós estamos aqui no Guaíba Regeneration Summit. Abraço, até logo. Tchau, tchau. Obrigado.